Vamos dar início à apresentação do nosso trabalho, que tem o tema Hábitos de Higiene Oral. Este trabalho será apresentado por mim, Ana Ruto Medeiros, e pelas minhas colegas Diana Couto, Mariana Moreira, Mariana Neves e Patrícia Alves, pela respectiva ordem. No nosso tema, nós baseámos-nos em diferentes aspectos. Primeiramente, tendo em conta a idade, seja de crianças, seja de adultos. Posteriormente, de acordo com o grupo de riscos, onde se inserem as grávidas, os idosos e os doentes. Depois iremos abordar as vantagens e desvantagens dos hábitos de higiene oral e também as formas da correta higienização da cavidade oral. E, por fim, iremos abordar um bocadinho da questão do cheque dentista para compreender a que populações têm acesso a este e quais as suas principais vantagens. Ao nível da metodologia do nosso trabalho, nós primeiramente baseámos no site da Ordem dos Médicos Dentistas e no site da Oralmed. Aqui nós conseguimos compreender que a principal causa da falta de hábitos de higiene oral eram as cáries. A partir daqui decidimos então procurar um artigo que nos comprovasse e tivesse um estudo relativamente a esta doença que surge pela falta de hábitos de higiene oral. A partir daqui então fizemos uma pesquisa na PubMed com as respectivas palavras-chave, que são Habits of Oral Hygiene. A partir daqui descobrimos então imensos artigos e decidimos então restringir-nos ao facto das cáries e fizemos nova pesquisa com as palavras Habits e Dental Caries. Selecionámos então artigos de acesso gratuito e do respectivo ano de 2019. Surgiram-nos 11 artigos e a partir daqui selecionámos um relacionado com as crianças egípcias e qual a sua prevalência ao nível de cáries, tendo em conta a sua condição socioeconómica e os seus hábitos de higiene oral. No nosso trabalho iremos também abordar a placa bacteriana, que se caracteriza como uma película aderente e transparente constituída pelas bactérias e os seus produtos. Todos nós possuímos placa bacteriana, uma vez que esta é constituída por bactérias comensais da cavidade oral, juntamente com nutrientes ingeridos durante a alimentação. Não sendo retirada, a placa bacteriana endurece e progride em forma de tártaro após a sua mineralização. Se não existirem corretos hábitos de higiene oral, a placa bacteriana pode irritar a gengiva ao nível do redor dos dentes, causando então cáries, gengivite, periodontite e perda dos mesmos. Assim, a remoção da placa bacteriana através de hábitos de higiene oral, que serão evidenciados ao longo deste trabalho, é essencial para impedir a formação de tártaro e manutenção da saúde oral. Visto isto, os hábitos de higiene oral têm de ser adotados desde muito cedo para que se consiga uma saúde oral plena. É necessário então que, inicialmente, os pais, enquanto as crianças não são capazes de o fazer, garantam uma correta higienização oral aos seus filhos, começando logo após o nascimento. Ao contrário do que grande parte da população pensa, os hábitos de higiene oral antes dos 2 anos são de grande importância e podem condicionar vários fatores nos dentes e na cavidade oral da criança. Na ausência de dentes, estes cuidados passam por um controle da alimentação, evitando dar ao bebê bebidas ou substâncias açucaradas e promovendo a amamentação materna até pelo menos os 6 meses de idade, sempre que possível, e fazer essa administração sempre com a criança bem acordada. A partir dos 2 anos de idade, os critérios assemelham-se aos dos adultos relativamente à escovagem e à utilização do fio dentário. No entanto, a criança ainda necessita de ajuda para fazer a higienização corretamente. A partir dos 6 anos é adequada a utilização dos elixires, nunca antes dessa idade, pois antes há uma grande probabilidade das crianças os ingerirem. A partir dos 7 anos, a criança pode assumir o controle da escovagem dos seus dentes, pois já possui a coordenação motora e a confiança necessária para tal. No entanto, a supervisão dos pais durante todo o processo continua a ser fundamental. Estas idades marcam então uma fase de transição em diversos níveis. Para além da independência das crianças na higienização oral, temos também o aparecimento dos dentes definitivos, tornando-se ainda mais importante manter e promover bons hábitos de higiene oral. Aos 10 anos de idade, a criança pode assumir o controle da limpeza da cavidade oral de forma totalmente autónoma, independente e responsável. A partir desta idade, a escovagem processa-se de forma igual à dos adultos, sendo que a higienização deve ser feita em todas as superfícies dentárias, mucosas e língua, tanto de manhã como à noite. No que diz respeito à saúde oral na gravidez, como sabemos, esta traz algumas alterações no organismo materno e, consequentemente, também ao nível da cavidade oral. No entanto, ao contrário do que a maior parte da população pensa, a gravidez não enfraquece os dentes. Ela pode sim agravar as condições de má saúde oral, mas por si só não aumenta a incidência de cárie.
Podemos também afirmar que não há perda de cálcio dos dentes, pois este encontra-se de forma estável e cristalina, não estando disponível para a circulação sistémica. No entanto, durante a gravidez, a gengiva sangra mais facilmente devido a alterações hormonais da mãe. É importante que as grávidas nunca se automediquem e que procurem os médicos dentistas várias vezes ao longo da gravidez. A mãe pode infectar o bebê com micro-organismos oriundos de doenças infecciosas, como é o caso da cárie dentária, sendo por isso a prevenção essencial. Atendendo ao estado e às alterações hormonais da grávida, é necessário um especial cuidado nas consultas. Estas devem ser realizadas preferencialmente de manhã e devem ser de curta duração e preferencialmente no segundo trimestre de gestação. Com o avançar da idade, os problemas dentários surgem com maior frequência. Há uma maior prevalência de cáries, de doença periodontal e de perda de dentes, alterações funcionais da cavidade oral, nomeadamente durante a mastigação, desgaste dentário, cancro oral, xerostomia e dor crâniofacial. Para além disso, as mucosas tornam-se mais finas, havendo alteração da percepção de sabores e da cor dos dentes. Tudo isto implica que haja um maior cuidado com a saúde oral, bem como um maior número de idas ao dentista. O Serviço Nacional de Saúde, para além das grávidas e idosos, tem em consideração especial os doentes com HIV e pacientes com alto risco, devido aos elevados perigos a que estão sujeitos, também relativos a problemas dentários, fornecendo um controlo e acompanhamento mais pormenorizado. Apesar da consulta e o acompanhamento médico serem fundamentais, existem algumas regras básicas para a manutenção de uma limpeza adequada da cavidade oral, nomeadamente ao nível dos instrumentos e produtos a utilizar. As escovas utilizadas devem ser macias, de dimensões adequadas à idade da criança e devem ser mudadas sempre que gastas, nunca excedendo o período de 3 meses. As pastas dentífricas devem conter flúor, pois este é essencial no combate às cáries. Entre os 2 e os 6 anos, as concentrações de flúor devem rondar os 450 partes por milhão. Relativamente à correta higienização da cavidade oral, o primeiro passo para uma boa higienização consiste na utilização de uma quantidade de pasta adequada. No caso dos adultos, deve ser utilizada cerca de 1 cm de pasta. Já as crianças devem colocar uma quantidade semelhante a uma ervilha. Seguidamente, deve iniciar-se a escovagem, devendo ser assegurada a limpeza de todas as faces dentárias. Para tal, devem ser efetuados movimentos circulares e verticais, repetindo os mesmos cerca de 10 vezes a cada 2 dentes. Já a língua deve ser escovada fazendo movimentos para trás e para a frente. A utilização de fio dentário deve também seguir alguns parâmetros para ser feita corretamente. Devem retirar aproximadamente 40 cm de fio, enrolando os dedos médios das duas mãos. Para a limpeza do maxilar superior deve ser usado o auxílio dos polegares e para o maxilar inferior o auxílio dos indicadores. Também se deve utilizar as escovas de dentes elétricas com movimentos de rotação e oscilação, que são mais eficazes na remoção da placa bacteriana do que as manuais. Para além disso, também possuem temporizador que vão garantir que os dentes sejam limpos de forma recomendada pelos profissionais. No que diz respeito às desvantagens de uma má higiene oral, possuir bons hábitos de higiene oral irá proporcionar uma qualidade de vida saudável e um bom relacionamento com terceiros. Um dos erros mais comuns entre a população é a escovagem dos dentes com muita força. A força excessiva durante a escovagem, principalmente quando realizada juntamente com movimentos longos no sentido horizontal, causa desgastes nas áreas proximais do contorno da gengiva, provocando retração gengival. Neste sentido, os movimentos devem ser preferencialmente curtos e vibratórios, e a escova de dentes deve ter a cabeça pequena e cerdas macias. Pacientes que têm dificuldade de controlar a força são orientados a segurar a escova de dentes apenas com os dedos polegares e indicador, evitando a empunhadura da escova com toda a mão fechada sobre o cabo. Para além deste erro, existem vários outros hábitos incorretos, tais como escovagens com frequência exagerada ou muito rápidas e a colocação de quantidades exacerbadas de pasta de dentes na escova. Por um lado, deve ter sempre em consideração que a qualidade da escovagem é mais importante do que a frequência. Uma escovagem bem realizada é aquela que destrói a placa bacteriana e por isso deve ser efetuada pelo menos uma vez por dia e não necessariamente após as refeições, pois o processo de formação de cárie depende da acumulação de micro-organismos. Aliás, o ideal é escovar os dentes com pasta flutada 2 a 3 vezes por dia e não mais do que isso. Por outro lado, a pasta de dentes deve ser colocada em pouca quantidade, especialmente quando se trata de crianças. Assim, ao haver ausência de bons hábitos de higiene oral, existirá a formação de patologias na cavidade oral, tais como a doença periodontal, a cárie, a gengivite, a halitose, as aftas e a periodontite.
No entanto, pode haver a progressão para vários distúrbios sistémicos, como por exemplo o Alzheimer, o parto prematuro, visto que durante a gestação as gengivas ficam mais suscetíveis à inflamação e deste modo vão levar a doenças periodontais que podem induzir o parto. Também provoca diabetes mellitus, distúrbios alimentares e endocardite bacteriana. A cavidade oral constitui parte integrante do sistema digestivo, interferindo inevitavelmente com as restantes componentes da saúde, bem como com o normal funcionamento do organismo e o seu desenvolvimento. As doenças orais podem ter implicações sistémicas, tal como o contrário também é passível de ocorrer, tendo o médico dentista assim um papel preponderante no diagnóstico e na prevenção. Por outro lado, a cavidade oral é a parte integrante da face e é com ela que comunicamos e fazemos parte de uma imagem que nos distingue, tendo um papel decisivo na qualidade de vida e na autoestima. Neste sentido, é fundamental preservá-la, executando bons hábitos de higiene oral. Dentre eles, encontra-se uma correta escovagem para haver a remoção de placa bacteriana e o impedimento da formação de tártaro, uma vez instalado, que só pode ser removido pelo médico dentista. Em suma, os benefícios de uma boa higiene oral são a preservação da fala, porque permite uma mastigação plena sem dores, uma qualidade de vida saudável, fazendo com que haja um rebrilhar do sorriso. As doenças orais são um importante problema de saúde pública. No sentido de diminuir a incidência e a prevalência destas, o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral criou os cheques dentistas. Estes são guias que dão acesso a um conjunto de cuidados de medicina dentária nas áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento. O Plano Nacional de Promoção de Saúde Oral proporciona acesso aos cuidados de saúde oral a 4 segmentos populacionais: a crianças e jovens, mulheres grávidas, idosos e a doentes com infecção de VIH. As crianças e jovens aos 7, 10, 13, 15, 16 e 18 anos beneficiam de cheques dentistas. As grávidas seguidas no Serviço Nacional de Saúde usufruem de 3 cheques dentistas. Já a partir de 66 anos, quem recebe o complemento solidário para idosos beneficia de 2 cheques dentistas anuais. O outro grupo de risco, os doentes com HIV e com outras patologias, necessitam de um controlo e acompanhamento mais pormenorizado e, deste modo, usufruem de até 6 cheques dentistas por ano. Terminamos assim a nossa apresentação, esperamos que tenha sido útil e que utilizem estas informações no vosso cotidiano de modo a proporcionar uma melhor saúde oral.